No dicionário, diz um resumo assim muito rápido, fala que a paciência ela é uma característica de quem não perde a calma, de quem sabe esperar, né? Quem aguenta e suporta tudo com tranquilidade. Na Bíblia fala que é acreditar na palavra de Deus, perseverar no seu caminho, esperando ter a boa recompensa e suportar as adversidades com bom ânimo. Na Bíblia, Jesus em João 16:33, vou citar isso mais uma vez, fala: "Eu disse a vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo." Nós aprendemos sobre o amor, que o amor do fruto, ele não é um amor romântico. O amor do fruto do Espírito, ele é um amor sacrificial. Ele é aquele amor que não espera retorno. É um amor incondicional. A gente entendeu que a alegria, ela não é uma felicidade passageira, ela não é momentânea, ela é um estado de espírito. E assim como a paz ela não é a ausência de conflitos. A paz é, mais uma vez, um estado de espírito. Todas essas três virtudes que nós vimos até agora, todas elas falam sobre algo que o Espírito Santo dá pra gente, independente das circunstâncias. Quando nós temos essas três virtudes, não depende do momento que você está vivendo, não depende do lugar que você está. Quando você tem esse amor sacrificial, você ama incondicionalmente aonde você estiver. Quando você tem essa paz que vem do Senhor, você pode estar no meio da maior adversidade. Você sabe, você confia que Ele tem o melhor para você. Então, a paciência é você pegar tudo que você aprendeu num pacote até agora e você usa ela voltada para o esperar. Você espera com alegria, você espera com amor e você espera com a paz. Então você pega tudo isso, coloca num pacote, é a paciência. Eu tô lendo aqui o meu caderno de estudo da primeira vez que eu fiz esse estudo e é lindo de ver, porque eu consigo ver o que mudou até agora, o que eu preciso melhorar ainda e todas as coisas que eu continuo aprendendo e que eu vou seguir aprendendo até morrer. Eu vou morrer aprendendo, a gente nunca vai saber tudo. E eu acho lindo, porque eu coloquei aqui, eu li que nada disso é possível sem o Espírito Santo. A gente não consegue exercer nenhuma dessas virtudes sem o Espírito Santo de fato. E eu gostaria de ler, para a gente poder já seguir adiante, uma das definições que eu coloquei sobre o que é ser paciente. Ser paciente é aceitar o que não pode ser mudado de boa fé e trabalhar com o que se tem até melhorar. Como Jesus falou, nós teremos aflições. E tem coisas na nossa vida que a gente não vai conseguir mudar. Tem coisas que a gente vai ter que aprender a conviver. O passado, por exemplo, é uma coisa que a gente não muda. A gente tem que aprender a conviver com ele. A gente se arrepende, a gente pede perdão, a gente perdoa e a gente usa ele como escola. Você tem aquela coisa que o povo fala, igual um carro, né? A vida é um carro, você não pode ficar olhando pro retrovisor, senão você bate. Eu sou ótima para usar essas coisas, vocês já perceberam, né? O passado é um lugar de aprendizado, a gente tem que olhar para trás e aprender com ele, mas a gente não pode viver nele. Então são coisas que a gente não vai poder mudar, mas a gente aprende com essas coisas. E quando eu vou para esse lado, eu percebo que existe a paciência e existe a tolerância. A gente precisa entender o que é cada uma delas. A paciência é o que você suporta com a alegria, o que você suporta por amor e o que você suporta pela paz. A tolerância é o que você não vai poder mudar. Eu vou te explicar. Em Efésios 4:2, Paulo fala: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, tolerando uns aos outros com amor. Você percebe que pacientes e tolerância são duas coisas distintas. Eu coloquei aqui, e estudando um pouco sobre a tolerância, eu percebo que a tolerância, a gente precisa tolerar coisas que a gente não vai conseguir mudar no outro. Então, vamos colocar como tolerância o que você precisa respeitar no outro que você não vai conseguir mudar. Tem coisas que a gente não vai mudar, que a gente tolera, porém,
o que a gente precisa aprender é usar a tolerância como um limite. Ela é a fronteira de até onde você vai suportar, até onde você tolera. A tolerância, ela não pode ser infinita. Você tem que colocar, delimitar um espaço. A tolerância é como se fosse os muros de uma cidade. E você limita até onde é o seu espaço. Passou dali, sabe aquela história do o seu direito acaba quando começa o direito do outro, ou o direito do outro termina onde começa o seu? É isso. A tolerância, ela é esse muro, é esse limite de até onde você vai ter paciência e até onde chegou o seu limite que não dá mais pra você. É momento de você move on, sair dali e ok, você tá entendendo? Então, a gente precisa delimitar esses limites ao nosso redor até onde você suporta, porque senão você vira um capacho que vai só aguentando, 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 e não é isso que Jesus quer. Ele quer que você tenha paciência, sim, que você aguente com tolerância, sim. Só que o mandamento mais importante que Jesus entrega para nós é amar o outro como a si mesmo. Então, antes de você amar o outro, você precisa amar a si mesmo. Então, se você não tem limites de até onde você vai, até o que você tolera, até que ponto que chegou para você, como é que você vai saber até que ponto você chega com o outro? Você tá entendendo? Então, o amor, ele é sacrificial e infinito, mas a paz, ela é infinita. A paciência precisa ser administrada. Ela tem que ser usada infinitamente, mas você tem que saber até que ponto. Por exemplo, só para ficar claro isso aqui, você precisa ter paciência com seu filho, mas você não pode deixar seu filho bater na sua cara. Tudo tem que ter um limite. Você entende? E se você não impõe os seus limites, você vai só tendo paciência, daqui a pouco você tá sendo só um capacho. Você entende? Você não tá exercendo a sua autoridade, você não tá exercendo os seus direitos e você começa a se sobrecarregar, você começa a se colocar no papel de vítima, porque tudo é você, porque eu sou paciente, só que você vai se deixando pra depois, você vai se deixando pra lá, você vai deixando de cuidar de você. E antes de nós fazermos pelo outro, a gente também precisa lembrar que nós também somos filhos de Deus e nós precisamos tanto dessa paciência que nós damos pro outro. Então a gente precisa cuidar de nós mesmos para assim podermos cuidar e entregar isso ao outro. Lembra do que a gente falou na última virtude da paz? Nós só entregamos aquilo que nós temos dentro de nós. Então, se você não cuida do seu espaço, se você não cuida de até onde é o seu limite, como é que você vai poder entregar isso pro outro? A gente precisa lembrar que esse estudo ele é voltado para uma restauração emocional, vamos colocar assim. Então, quando nós pensamos em restaurar o emocional, é o nosso. A gente precisa estar inteiro para poder ter o que entregar para nossa casa, para nossa família, entende? Eu não tô dizendo que, tudo agora tem que ser do seu jeito. Pelo contrário, isso aqui, o fruto do Espírito, o que Jesus me ensina é que nós, para segui-lo, devemos negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e ir. Só que a gente precisa reconhecer o que é que a gente tem que negar. Porque muitas vezes nós temos negado as coisas erradas, a gente tem pegado as cruzes erradas e a gente fica se vitimizando pelas escolhas erradas que fazemos e jogamos tudo isso na carga, nas costas de Jesus. E não é. Às vezes é por falta de discernimento. A gente tá pegando as lutas erradas para batalhar, sabe? A gente tá entrando nas guerras e nas brigas erradas. E isso vai sobrecarregando a gente. E aí depois a gente fica lá no cantinho de vítima, falando, ninguém me ama, ninguém me quer, por isso eu vou comer barata. E não tem nada a ver. Às vezes é só as escolhas que você tá fazendo que estão te levando para esse caminho errado. Entende? Então, voltando. Falamos sobre tolerância e a paciência. Outra característica de ser paciente é acreditar nos planos de Deus. Exercitando paciência nesse momento. Acreditar nos planos de Deus e não desistir sem perder o controle. Aqui nós já vamos para outro fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Isso aqui eu vou falar muito no domínio próprio.
Mas eu queria enfatizar uma outra coisa, que o fruto, ele é interessante porque, por isso que é usado um fruto. Não tem como, não existe você conseguir manifestar uma qualidade, uma virtude, sem ter as outras. Uma é completamente interligada à outra, tá bom? Só pra vocês entenderem. Esse acreditar nos planos de Deus, ele envolve completamente a fé, né? A paz, que é você exercer essa confiança em Deus, sem perder o controle, que é o domínio próprio. Você entende? Então, junto o domínio próprio com a paz, é você suportar, é você esperar em Deus. É confiar que Ele tem o melhor. Você entende? Por isso que eu digo que a paciência é paz em exercício. É você exercer essa paz. Vamos pro próximo. Diminuir a sua velocidade para não deixar ninguém para trás. Eu tenho algumas qualidades e defeitos. A impaciência, com certeza, é um dos meus maiores defeitos. Eu tenho 1,50 m. Eu não vim para esse mundo provida dessa virtude, naturalmente. Tem gente que é naturalmente paciente. Eu exerço, eu escolho exercitar isso todos os dias. E como é que eu aprendi a fazer isso? Eu respiro. Eu aprendi a respirar. É uma coisa muito simples, mas eu aprendi a respirar e exercitar, a ser essa pacificadora. Volto, é o exercício da paz. Quando eu vejo que eu vou explodir, eu respiro e aí eu falo. Por quê? Porque muitas vezes a gente não respira antes de falar. É bobo, mas ajuda demais. Aprenda a respirar antes de falar. E aprenda que nem todo mundo raciocina do mesmo jeito que você. O que faz muito sentido para você não vai fazer para o outro. Eu vou dar um exemplo meu. Eu cresci, a minha adolescência, trabalhei a vida inteira em salão, né? Eu cresci dentro de um salão de cabeleireiro. Então, para mim, é natural pintar um cabelo, essas coisas em termos de cuidado, né? De cabelo, sobrancelha, unha, para mim é muito natural. Então, para mim, é inconcebível alguém falar que não sabe pintar uma unha. É tão fácil, eu sou manicure, pra mim é natural. Só que aí eu converso com uma pessoa, sei lá, que toca piano. Ela toca qualquer instrumento que der na mão dela. E eu olho para aquelas partituras e falo, gente, eu não entendo nada disso. Mas alguém que cresceu vendo aquilo, pra ela é natural, é tão natural quanto respirar. Pra ela é natural ler uma partitura, assim como pra mim é natural pegar um esmalte e passar numa unha. Então entenda, aprenda que nem tudo que é fácil para você tem a mesma facilidade para o outro. Então, você vai ter que ter paciência para explicar para o outro, ainda que para você seja muito fácil, ainda que você queira abrir a cabeça da pessoa e enfiar dentro dela. Eu estou exercitando você. Mas a gente precisa aprender que nem todo mundo anda no mesmo ritmo, que às vezes a sua maneira de aprender é diferente da minha. Eu sou uma pessoa que quanto mais eu falo sobre o que eu estou estudando, mais eu aprendo. Então eu aprendo por repetição, eu aprendo por ouvir. Eu não tenho muita prática em aprender só na teoria, eu preciso praticar o que eu estou estudando para conseguir aprender de fato e gravar. Mas tem gente que aprende só de ler, tem gente que aprende só de ouvir. Sabe, tem gente que aprende só de ver na vida das outras pessoas. Eu cresci muito sem referência de muitas coisas, né? Então, eu aprendi muito ouvindo as histórias das minhas clientes mais velhas, ouvindo e vendo o que acontecia na vida das pessoas. E, pasmem, eu cometi os mesmos erros que eu julgava tanto que as pessoas cometiam. E eu ouvia, eu sabia que aquilo ali era ruim, era errado, mas a gente comete. Por quê? A gente só aprende quando passa. Tem situações que a gente julga muito quando tá de fora, e aí a gente não tem paciência para aquelas... Sabe quando você assiste aquele filme de terror barato,
de roteirinho fuleiro, que você vê aquela personagem que vai pro escuro, na direção do barulho, e você fala, o infeliz, sai daí. Só que aí acontece alguma coisa na sua casa, um barulho, o que você vai fazer? Você vai fugir? Pegar seu filho da cama e sair no meio da madrugada? Não, você vai lá descobrir o que tá acontecendo. Entendeu? Só que você só sabe quando passa. Então, aprenda a ter paciência quando você não estiver entendendo a situação do outro. Isso leva para um outro lado, que é a empatia, né? Que é a compaixão. A gente tem um monte de palavra bonitinha hoje em dia, mas nada mais é do que você ter compaixão das outras pessoas. Você se colocar no lugar da outra pessoa, tentar entender e deixar essa impaciência de lado, sabe? Outro ponto. Ser paciente é esperar com boa vontade. Quando a gente vai no médico, nós somos pacientes, por quê? Porque estamos ali esperando o médico vir, mas nem sempre a gente espera com boa vontade. Quando a gente olha para a história, para a Bíblia, nós vemos Jó, que é o exemplo de paciência. Mas quem é que quer ter a paciência de Jó? Eu queria, viu? Passar por aquela situação, não sei se eu teria esse bom ânimo que Jó teve. E a história de Jó, ela é tão linda que ela é citada por várias pessoas na Bíblia, no Novo Testamento e pelo próprio Jesus. Só que o que acontece? Jó viu a vida dele desmoronar. Todas as situações e pessoas importantes, tudo que ele tinha, que nós valorizamos tanto, acabou do dia para a noite. Mas ele teve paciência, que foi o esperar em Deus com bom ânimo. Ele não negou a Jesus, ele se martirizou, ele falou, maldito dia que eu nasci, que eu fui concebida. Era melhor que eu não tivesse nascido, mas em momento nenhum ele blasfemou contra o Senhor. Então, a gente precisa ter esse bom ânimo. Muitas vezes, a gente tá numa época hoje em dia que é a época do miojo, né? Tudo a gente quer muito rápido, porque está de muito fácil acesso tudo. A gente tá numa época que o mundo fala que nós precisamos andar rápido, a gente precisa fazer tudo muito rápido, a gente quer muito rápido. Um vídeo aí de meia hora pra você é o fim do mundo, eu sei que pra mim também eu coloco no 2.0 e sigo. A gente tá sem paciência para muita coisa, sabe? A gente quer tudo muito rápido, a gente não quer esperar nada, e quando você tem que esperar, você precisa ter alguma coisa para te distrair. Só que, pasmem, o Espírito Santo, ele quer exatamente o contrário. Enquanto o mundo quer que você enche a sua cabeça e quer te deixar distraído para tudo que é importante, o Espírito Santo, ele quer te levar para o íntimo. Ele quer que você silencie a sua mente, silencie o ambiente para ouvir a voz de Deus. Gente, para nós ouvirmos a voz do Espírito Santo falar com a gente, para nós ouvirmos Deus, a gente precisa parar. Só que, acredite ou não, muita gente não consegue ter esse momento com Deus porque não tem a paciência necessária para isso. Sabe por quê? Porque Deus, ele não vai falar com você na hora que você quer que ele fale. Ele vai falar na hora que ele quiser falar. Você deve estar pronto a ouvir. Estar atento com a sua lanterna acesa. E isso precisa de paciência. Muitas vezes você fala assim, ai, Deus não responde minhas orações. É porque só você fala. Você vai, aí você tem aquele momento, você fala. Aí no momento que é pra ele falar, você levanta e sai fora. Você não abre a Bíblia para ouvir o que ele tem para falar. Você não silencia e fala, Senhor, fala no meu coração. Não, porque não dá tempo. Tô correndo. Alguém te liga, uma mensagem chega, um pensamento intrusivo vem, você vai olhar a hora no celular, já entra no Instagram, esquece até que tava orando. Isso é falta de paciência. Então, até para orar, nós precisamos ter essa paciência, essa paz de esperar o Senhor falar conosco, sabe? Assim, dar o tempo para ele poder nos responder. Porque tudo é muito rápido, sabe? Vamos adiante. E ser paciente é insistir mesmo quando parece que não tem solução. Lembra o que eu falei sobre tolerar? Pois é. Você coloca os seus limites. Você delimitou seus limites ali. E aí tem coisas que você já não tolera. Você sabia que tem coisas que Deus não tolera?
Pois é, existem coisas que nem mesmo Deus tolera. Mesmo em sua infinita misericórdia, sem o real arrependimento, a gente precisa se arrepender de verdade, porque a mudança verdadeira, ela só vem através do arrependimento. É quando você reconhece o seu erro, você se arrepende de cometer esse erro e você fala, não, eu vou mudar. Como é que a gente sabe que a gente se arrependeu de verdade e não é só remorso? Quando a mudança verdadeira acontece. Você entende? Quando você decide de fato mudar. Porque quando você só pensa assim, nossa, eu fiz tal coisa, e aí você fala, ah, pois é, ah, mas ela mereceu. Não foi arrependimento, foi só uma culpinha, um remorso que apareceu. Mas quando você olha para aquilo e fala, ai, gente, eu não vou fazer mais isso não. Nossa, ficou mal, né? Ah, ela merecia, mas eu não devia ter feito. Foi pior. Isso é o arrependimento. Porque aí na próxima vez que você tiver a chance de fazer aquilo, você não vai fazer. Aí você se arrependeu. É aí que a mudança verdadeira acontece. Mas eu quero falar de Provérbios 6, do 17 ao 19. As coisas que o Senhor não tolera são olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Se você for olhar o que está dito aqui em Provérbios, que o Senhor não tolera, se a gente for lá para Gálatas 5, no 19, quando a gente olha para as obras da carne, a gente vai ver que a maior parte dessas coisas que o Senhor não tolera estão aqui, nas obras da carne que Paulo lista. Ou seja, a nossa natureza nos leva a praticar exatamente o que o Senhor não tolera. E é por isso que nós precisamos nos arrepender disso. E a falta de paciência, ela está completamente atrelada a 50% das coisas que estão aqui. Por exemplo, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e coisas semelhantes. Provérbios. O que semeia contenda entre irmãos. Aqui, facções e dissensões. O que é isso? Fofoca. De onde surge a fofoca? De uma falta de paciência. A pessoa falou uma coisa que você não gostou. Você não tem nem paciência de falar com aquela pessoa. Você não fala com ela porque não vai valer a pena, não adianta. E aí você faz o quê? Você vai falar com o outro. Aí vira uma conversinha aqui, um futriquinho ali. É um desabafo, é um não sei o quê. E vai virando fofoca, e vai semeando só discórdia. Isso, além de ser obra da carne, é coisas que o Senhor não tolera. Se você não se arrepender e não mudar, não tolera. E olha que eu vou te falar. Se existe alguém longânimo nessa vida, sabe o que é longânimo? Longânimo é quem demora a irar-se, quem demora muito a irar-se. Deus, ele é citado dessa maneira em vários lugares na Bíblia. Deus, ele é longânimo, ele demora muito a se irar, ele dá chance, ele vai dando 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 chance, até o momento que acabou para ele. E Paulo fala, ai de nós, ele fala, se eu não me engano, em Hebreus, ai de nós se cairmos nas mãos do Senhor. Porque Deus, ele é longânimo, ele é bondoso, ele é maravilhoso, ele é amor, mas ele é justiça. E ai de nós se cairmos na justiça do Senhor. É por isso que nós precisamos fazer como o publicano que batia no peito e reconhecia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Tem misericórdia. Ele não tinha coragem de olhar para o céu, mas ele batia no peito e apresentava os pecados dele. Falava assim, eu sou pecador, não quero saber se o fariseu é bom, se ele é ruim. Eu tô falando dos meus pecados. Eu sou pecador, eu preciso do Senhor. Tem misericórdia de mim. Esse é o princípio para uma verdadeira mudança. Isso é princípio de libertação. É o arrependimento, é reconhecer as suas falhas, apresentá-las a Deus e falar assim, eu tenho misericórdia de mim, sozinho eu não consigo. Esse é o intuito desse estudo, foi isso que eu fiz há um ano atrás, é isso que eu estou fazendo de novo. É falando, meu Deus, eu sou pecadora, eu sou suja,
minha natureza é ruim, mas eu tô aqui tentando fazer o melhor que eu posso, me ajuda. É isso que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Eu achei lindo uma coisa que eu escrevi aqui no caderno, que eu falei para Deus assim, meu Deus, me ajuda. Porque enquanto eu fiz o estudo a primeira vez, eu tava em consagração, eu fiquei sem rede social, eu jejuava, eu tava firme assim num ponto que eu sei que eu não conseguiria levar a vida inteira fazendo isso. E eu escrevi, eu falei, o meu maior medo é quando acabar essa consagração, o que vai ser de mim, o que eu vou fazer? Que eu não quero voltar a ser o que eu era. E eu pedi para Deus, eu escrevi aqui no caderno, eu falei, Senhor, não deixa essa chama se apagar dentro de mim. E foi uma chama que se acendeu e que não apagou. Que, cara, o que aconteceu, esse encontro que eu tive, eu gostaria muito que todo mundo tivesse ainda melhor do que eu tive. Experiências ainda maiores. E eu tenho certeza que se você abrir de fato o seu coração, se você se empenhar em buscar a Deus, você vai ter essas experiências. Pedro, ele com todos os defeitos, ele pôde falar que ele andou sobre as águas. Os outros 11, eles só contavam a história dele. Eles foram testemunhas, mas Pedro, ele viveu um milagre. Então, para nós sermos esse protagonista da nossa vida, para nós podermos contar os nossos testemunhos e os nossos milagres, a gente precisa ter a coragem de Pedro de sair do barco na tempestade. A gente precisa ver o vulto lá fora e falar, Senhor, eu tô indo, segura aí na minha mão. Ainda que eu afunde, que eu falo, meu Deus, vem me socorrer. A palavra diz que Pedro grita e o Senhor só estende a mão. Ele estava do lado dele porque o desespero de Pedro era tanto. E quantas vezes nós nos deparamos em meio a tempestades, sabe? Em meio a situações que você quer gritar, que você quer falar. E quando tudo que você precisa é sair do barco. É falar, Senhor, eu quero viver isso aqui. Ser paciente, como eu falei, eu não nasci provida dessa virtude. Mas cada experiência que eu passo, cada situação difícil que eu enfrento, é a oportunidade de eu exercer a paz que eu aprendi, de eu exercer o amor. Se quero ser uma pessoa mudada, se quero exercer o que tenho aprendido, é nesses momentos difíceis que eu tenho que colocar em prática o que eu tô aprendendo. Lembra lá de Provérbios, a sabedoria o Senhor dá, o conhecimento é você que busca, mas não adianta ter o conhecimento e não usar. A sabedoria é você usar o conhecimento com bom senso, saber usar na hora certa. É isso que o Senhor nos dá, discernimento. Agora, eu quero ir para um outro ponto. É muito importante que nós precisamos falar a respeito da paciência antes de ir para o finalzinho. Paciência, ela é um ato de obediência a Deus, assim como o amor é um mandamento, assim como a paz é a obediência. A paciência, ela é um ato de obediência. Ela é a paz em exercício, né? Como eu já falei muitas vezes. Ela é necessária para a gente aprender a ser flexível, a ser resiliente. Quando você exercita a paciência, você aprende que tem coisas que não podem mudar. Você aprende a sair mais forte de situações que teriam a chance de te derrotar. Então, quando você entende que tem coisas que você não muda e você precisa passar por essa situação com bom ânimo, você aprende a ser resiliente. Não é que você espera o melhor amanhã, não. É só vencer esse leão de hoje. Vamos só vencer esse de hoje e amanhã a gente vai ter outro leão para vencer. Mas a gente não pode deixar esse leão de hoje dormir e acordar junto com o de amanhã, senão fica muita coisa. Então, paciência não é preguiça. Não confunda paciência com preguiça. Preguiça é pecado, Deus abomina. Preguiça é uma das piores coisas que a gente pode ter. Tá? Lutamos contra ela todos os dias também, né? Levanta a mão aí quem luta. Mas a paciência, ela não é preguiça, ela não é comodismo, entende? Lembre-se, você deve sim falar, mas saber falar, o que falar na hora certa, como falar, maneira certa de falar, a gente vai ver tudo isso em todas as outras virtudes. E para finalizar,
eu gostaria de falar só uma coisa. Deus, ele não promete facilidade. Nada disso aqui é fácil. Nada disso é fácil. Mas para Deus nada é impossível. Deus, o que ele nos promete é descanso. Não é facilidade. É descanso. Então saiba que vai ser difícil sim. Você exercitar paz, você exercitar paciência, você exercitar o amor, vai ser difícil. Nunca vai ficar facinho ou natural. Mas comece a fazer por disciplina e obediência. Comece a fazer para agradar a Deus. Que depois vai ficando menos pesado. Vai ficando mais natural. Vai ficando mais tranquilo de fazer. A dificuldade vai diminuindo. Você vai acostumando. Sabe? Um estilo de vida. Quando a gente começa a malhar, eu ainda não cheguei nesse ponto, tá, gente? Mas você começa a ir pra academia, é muito difícil na primeira semana, na segunda semana. Eu acredito que nunca fica muito fácil, mas você acostuma. Você acostuma que aquilo ali faz bem pra você e você precisa daquilo. Então entenda, as virtudes, elas são atos de obediência a Deus. Começa apenas com obediência. Com o tempo, você vai tendo prazer em fazer aquilo e daqui a pouco você faz. Ainda que difícil, mas você faz sem aquele peso da obrigação, entende? Você faz por amor. Em Provérbios 14, 29, fala que o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. A precipitação é mais uma coisa, só que eu acho que ela cabe para nós falarmos mais no domínio próprio. Mas a paciência, o esperar e o saber falar na hora certa tem tudo a ver com uma pessoa precipitada. Por isso que eu falei, respira antes de falar. Repila, repila. Provérbios 15, versículo 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. O homem, 18. O homem irritável provoca dissensões, mas quem é paciente acalma a discussão. O que a gente falou sobre paz ontem? Pacificador. E é isso, eu gostaria muito que vocês lessem, para entender um pouquinho mais, 2 capítulos. Na verdade, o livro inteiro, se você puder, porque são 5 capítulos muito rapidinhos, mas 2 capítulos seria o ideal. Tiago 1 e Tiago 3. Se vocês puderem ler e medita sobre essas palavras. Vocês vão ver em Tiago exemplos e ensinamentos muito importantes que tem a ver não só com a paciência, mas em como nos portarmos diante de tudo isso que nós temos aprendido. Amor, paz, alegria e paciência, ok? E o Diário da Fé acaba por aqui. Da Fé em Ação, né? Eu esqueço de falar o nome inteiro. A gente enfim. Mas olha, eu sei que o intuito desse vídeo é para as pessoas que estão fazendo estudo comigo, mas já que estamos aqui no YouTube, dá uma curtidinha aí, sabe? Não repara nas minhas unhas pintadas de cores diferentes, não, isso é normal. E compartilha com alguém que você acha que precisa disso. Eu peço isso com a maior vergonha do mundo, só que quando eu vi hoje o que tá escrito no meu caderno, cara, eu entendi por que eu tô aqui fazendo esse vídeo, por que eu tenho essa necessidade de falar. Gente, esse projeto, ele não nasceu no meu coração. Ele veio de Deus. Ele usou pessoas para me encorajar a fazer tudo isso. E eu não tenho a mínima capacidade minha própria de fazer isso. Eu não tô fazendo por minha vaidade. Deus sabe que eu tô aqui em obediência. E eu, do fundo do coração, se uma pessoa desse grupo de estudo, ou se chegar em alguém e fizer diferença para essa pessoa, para uma pessoa que seja, que leve ela para mais próximo de Deus, cara, eu já vou ficar muito feliz, porque isso aqui é para ele, é por ele, não é para mim, não é para minha vaidade. Olha a minha cara aqui, olha a vergonha que eu tô passando. Mas eu passo essa vergonha quantas vezes for, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre ele, é para ele. Então, o estudo bíblico, ele não é só para encher sua cabeça, porque mente vazia é a oficina do diabo, e é verdade. A preguiça, ela fala exatamente sobre isso. A gente fica sem fazer nada, o diabo, ele não deixa a casa vazia, meu filho. Se o Espírito Santo não tá, alguém vai habitar.
Então, além disso, é para nos aproximarmos de Deus, para a gente aprender cada vez mais dele, estar mais perto dele, tá bom? Então, tá aí o estudo, fica a tarefa, até o próximo vídeo. E se você tiver tempo, se demorar muito o próximo vídeo, leia Tiago inteiro, o livro de Tiago, é muito rápido. Se não, leia o primeiro e o terceiro capítulo, ok? E é isso, até o próximo.